Fala galera, professor Anderson Magalhães para mais uma questão do SEBRASP, galera. Concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, auditor fiscal de controle externo da área de administração. Vamos lá então. Temos o texto ali, temos o fragmento de texto que nós vamos analisar. Uma vez estabelecida a ordem política, a caminhada civilizatória deu seus primeiros passos e, com o início de sua organização em vilas, aldeias, comunas ou cidades, houve também a necessidade de criar poderes instrumentais para que alguns de seus integrantes gerissem os interesses coletivos. Os instrumentos de controle surgiram, então, muito antes do Estado moderno e apontam para a antiguidade. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Então, vamos analisar esse item se está certo ou errado. Vamos lá. O sentido, então aqui, o sentido e a correção gramatical do último período do primeiro parágrafo, que é esse que nós lemos aí, seriam preservados, ou seja, não haveria alteração, caso ele, ou seja, o último período, fosse reescrito da seguinte forma. Então, uma questão muito clássica aí de SEBRASP, reescrita de texto. Olha lá, os instrumentos de controle, ele está dizendo que se eu reescrever, os instrumentos de controle surgiram, então, muito antes de o Estado moderno apontar para a antiguidade. Ele está dizendo que isso mantém o sentido original e a correção gramatical. Então, vamos analisar em relação à correção gramatical. Já digo a vocês, está correto, que poderia gerar dúvida aqui em relação à correção gramatical, é esse aqui, muito antes de o Estado moderno apontar. Essa separação entre o de, a preposição de, e o artigo o. Mas isso está correto, porque o sujeito do verbo apontar aqui nessa reescrita, o sujeito do verbo apontar é o Estado moderno. Então, antes aqui, eu tenho que ter de-o, esse de, essa preposição de, e esse artigo o separados. E ele fez isso. Por quê? Porque a preposição não pode encabeçar um sujeito. Não poderia colocar ali, muito antes do Estado moderno. Aí estaria errado já gramaticalmente. Porém, não é o caso. Está correto, porque a preposição de foi separado do artigo o é artigo, Estado moderno é sujeito do verbo apontar, então está separado, está correto. Então, gramaticalmente, essa expressão aí está correta. Porém, analisando o sentido agora, temos que analisar se mantém o sentido original. Perceba que lá no texto, olha aqui, os instrumentos de controle surgiram, então, muito antes do Estado moderno e apontam para a antiguidade. O que você tem aqui, pessoal? Lá no sentido original, o que você tem é os instrumentos de controle, eles surgiram quando? Antes do Estado moderno. Então, os instrumentos de controle, eles surgiram. Opa, deixa eu melhorar aqui, Os instrumentos de controle, eles surgiram quando? Antes do Estado moderno. Estou falando do sentido original. E esses instrumentos de controle, olha aqui o e, eles apontam para a antiguidade. Então, no sentido original,
quem é que surgiram? Os instrumentos de controle surgiram antes do Estado moderno. Então, eles surgiram. E esses instrumentos de controle, ó, olha ali o E aditivo, eles apontam para a antiguidade. Isso no sentido original. Só que quando a gente vai lá na reescrita, o que ele fala aqui, ó? Os instrumentos de controle surgiram antes de o Estado moderno apontar. Opa! Na reescrita, quem está apontando é o Estado moderno. Então está errado, perde o sentido, há uma quebra do sentido. Porque veja que na escrita, quem que está apontando? O Estado moderno está apontando. Mas no sentido original, quem aponta são os instrumentos. Como na reescrita, quem aponta é o Estado moderno, ou seja, não são os instrumentos, então houve uma quebra, uma mudança de sentido. Reforçando para você, lá em cima, no parágrafo original, os instrumentos, eles surgiram e eles apontam. Já na reescrita que você tem, os instrumentos surgiram, ok? Porém, quem está apontando, é o Estado. Então, há uma mudança de sentido. Portanto, esse gabarito aqui, é errado. Não preserva o sentido. Não preserva o sentido, não. Portanto, essa resposta é errada. Então, o gabarito aí, errado. Beleza, galera? Então, professor Anderson Magalhães, mais uma questão do CESP aí, do Sebrasp, foi pra conta. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Tchau. Fui!